Fala comigo, ouvinte! Feliz Dia da Independência para você, para mim, para o nosso Brasil! Vim gravar aqui mais um videozinho. Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo que vai sair com a minha carequinha, ou o segundo, não sei, porque eu estou invertendo as ordens. Eu gravo numa ordem, mas na hora de lançar eu lanço em outras, por motivos vários, porque eu não queria deixar passar esse feriado, né? E o tema de hoje é Na chuva que os dias trouxerem, esquecerei de contá-los. Você sabe que música é essa? O tema é o contrário disso. O tema hoje é civilização, que faz tempo que eu prometo que eu tenho que gravar um vídeo sobre esse tema, porque sempre que a gente entra no assunto povos indígenas, Amazônia, entre outros também, a gente acaba ladeando, tangenciando o tema civilização. Eu já adianto aqui que, caso a gravação seja interrompida, isso aqui vai ter uma parte 2, tá? A minha ideia é fazer uma transmissão só, um vídeo só, mas, né, eu tenho problemas aqui, parcos recursos, né? Deixei de ser comunista, mas não deixei de ser proletário, e aí o vídeo às vezes acaba caindo, tá, galera? Aí se cair vai ter uma parte 2. Mas então, para ajudar a gente a refletir sobre essa data da nossa independência, eu queria discutir o tema da civilização brasileira. Mas para contextualizar, né, para deixar claro assim em que termos eu queria fazer essa reflexão, eu queria mencionar alguns fatos da atualidade contemporâneos que motivam essa reflexão. Né? Por que é importante refletir sobre a civilização brasileira? Bom, primeiro, para contextualizar, como eu falei, né, a questão da Amazônia. A gente está tendo aí a CPI das ONGs, a gente está tendo aí a discussão sobre o marco temporal, e nessas discussões entra sempre em questão as reservas indígenas, a demarcação de terras indígenas, né? Raposo Serra do Sol e muitas outras, né? Tanto na Amazônia quanto também nas áreas urbanas do Brasil, nas áreas rurais dos estados mais povoados, né? Mais populosos, mais urbanizados. A insegurança jurídica que nasce da ausência de um marco temporal, etc. Coisa e tal, né? E aí nessa discussão entra muito a questão indígena, né? E aí quando você vai discutir a questão indígena fica aquela coisa, né? Ah, mas os indígenas eles deveriam ser apresentados à civilização. Aí vem o termo civilização, né? Então, e eu acho muito complicado usar esse termo nesse contexto. Mas é isso. Esse é um dos motivos porque eu quero discutir a questão da civilização. Mas tem outros contextos também atuais, um pouco relacionados com esse, mas que de outra forma se relacionam com o tema da civilização. Esse contexto envolve BRICS, envolve governos latino-americanos que são próximos ao Brasil, próximos geograficamente e às vezes próximos, vamos dizer assim, politicamente, ideologicamente, né? Como, por exemplo, o governo do Daniel Ortega, o governo atual da Venezuela, ou o governo da Argentina, as relações do Brasil com o Uruguai, o Paraguai, etc., Peru, enfim. Mas então, os BRICS, né, o mundo multipolar, o alinhamento ou não do Brasil com a OTAN ou com a Eurásia, né? E também, agora, né, eu gravei um vídeo, mas eu não sei se vai ter saído, acho que não vai ter saído, eu vou botar para depois, comentando sobre essa frente soberana, né? Saiu um primeiro evento aí da frente soberana do Ciro com o Aldo. Tudo isso serve de contexto para discutir a questão da civilização brasileira. Por quê? Porque uma das coisas que o pessoal da quarta teoria política coloca muito, né? O pessoal duguinista, o Alexandre Dugin, coloca essa questão do bloco eurasiático, dos BRICS,
como sendo muito mais do que simplesmente uma aliança comercial ou até de uma aliança geopolítica, né? Por mais que muita gente esteja esfriando os ânimos com relação ao fato dos BRICS serem uma aliança militar do tipo OTAN ou uma aliança geopolítica do tipo ONU, sei lá, apesar de tudo, o fato é que cada vez mais pessoas têm verbalizado uma coisa que eu já ouvi há algum tempo, né? Mais na bolha, assim, de que os BRICS eles são uma aliança civilizacional, né? Então você tem lá nos BRICS, né, a Rússia como uma grande civilização milenar, a Índia como uma grande civilização milenar, a China como uma grande civilização milenar, e aí os dois café com leite, né? O Brasil e a África do Sul como duas possíveis civilizações, né? Mas que não se afirmam tanto como civilizações. E aí a galera que sonda os BRICS também se coloca mais ou menos nessa linha. E aí acabou que com a entrada desses 6 novos membros, né, isso foi reforçado. E esse é um dos aspectos em que o Brasil pode ter o papel dele diminuído nos BRICS. O fato de que os 6 novos membros têm uma possibilidade grande de se afirmarem como civilizações, né? Então a gente tem o Egito, galera, o Egito, né? Eu não sei se vocês se ligam, mas existem o Egito, ele fica ali no, né, que a gente chama de Oriente Médio, né? Ele fica ali, né? Também não dá para chamar de Ásia Ocidental, porque ele não fica na Ásia, né? Um pedaço dele, vamos dizer que fica na Ásia, né? Mas o Egito ele fica na África, né? No Mediterrâneo, mas ele fica ali naquela região próxima à Arábia, a Israel, a Síria, né? A Turquia. Então, o Egito fica naquele universo ali. É um país majoritariamente muçulmano, mas o Egito não é um país árabe nem um país muçulmano. O Egito é o Egito, né? E parece que o atual chefe de Estado do Egito parece que ele é cristão. Eu não tenho certeza, mas o fato, que eu também aqui não vou comentar sobre isso, aqui é só uma contextualização, eu estou dando de orelhada mesmo, não estou com a cola, eu estou com a colinha aqui, mas não sobre esses detalhes, né? Mas o fato é que o Egito, galera, ele tem uma tradição cristã que, até onde eu sei, ela nunca foi interrompida, né? O que mudou foi se tinha relação com o catolicismo romano, né, com a Igreja Latina, com a Sé, a Santa Sé em Roma, ou não, né? Mas você tem os cristãos cóptas até hoje, né? E alguns desses cristãos cóptas são católicos, né? Católicos cóptas. E a palavra copta, ela vem da mesma raiz de Egito, né? Então, assim, a língua litúrgica do rito copta é a língua egípcia. Claro que muito modificada, né? São milênios. Então vai ter influência de grego, não sei se chegou a ter influência de árabe, porque é uma língua morta, né? É uma língua litúrgica, é que nem o latim, né? É uma língua morta. Ela só é usada para liturgia. Então não sei se chegou a pegar a influência do árabe, não, mas pegou muita influência do grego e talvez de algumas outras línguas. Talvez tenha pego influência do latim, né? Não sei. Acho que é mais era grego mesmo, porque nesse território aí era o grego que era a língua franca, né? Então o Egito se afirma como civilização, ou pode, pelo menos, muito facilmente se afirmar como civilização. A Etiópia se afirma como civilização. Tá certo que o país Etiópia ele contém muitos grupos étnicos diferentes, e aí vai ter religiões diferentes, etc. e tal, tem até guerra interna, né? Mas o essencial da Etiópia é a grande civilização etíope, né? Que a linha pode ser traçada até o reino de Aksum, apesar de algumas pessoas questionam isso aí e tal, mas a Etiópia tem, não,
quem já pesquisou um mínimo assim sobre a Etiópia, é uma história riquíssima e tem um patrimônio material e imaterial riquíssimo, né? Foi o segundo ou terceiro reino a se converter ao cristianismo, depois da Armênia, talvez da Geórgia, mas foi antes do Império Romano. Foi o primeiro cristão não judeu, foi um etíope, que os etíopes reconhecem como sendo do reino ancestral da atual Etiópia, né? Existe a história de que eles têm uma dinastia salomônica, descendente do rei Davi, né, por meio do rei Salomão com a rainha de Sabá, que eles falam que eles são descendentes do reino de Sabá. Então, assim, é outra civilização. E aí você tem a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã. O Irã é a Pérsia, né, galera? A Pérsia. Eu fiz um vídeo recentemente, né? Por que o Ciro não é o nosso rei persa? Então, a Pérsia é uma civilização. E aí a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, bem, eu conheço um pouco de islamismo, história dos árabes, mas eu não vou arriscar falar aqui de orelhada, tá? Porque eu acho aquele cenário ali, eu acho ele bem complexo. Eu tenho acompanhado algumas coisas a aquele respeito ali, mas é um terreno, eu não vou dizer pantanoso, porque está mais para um deserto, né? Assim, aquelas areias movediças do deserto ali. Eu não entendo direito como é que funciona aquilo tudo ali, não. Né? São muitos países, cada país tem uma história ali, etc. Mas o fato é que os árabes também são uma civilização, né? Se essa civilização árabe pode ser dividida em duas, e uma seria os Emirados Árabes e a outra a Arábia Saudita, ou se é uma mesma civilização. Aí eu não sei, essa parte eu não sei. Se são duas civilizações diferentes, eu não sei, isso eu não sei dizer. Mas o fato é que os árabes são a civilização. E aí vem a Argentina, né? Que como foi a sugestão do Brasil, acaba sendo meio café com leite também, né? Mas o que eu vou discutir aqui sobre civilização brasileira é no sentido de afirmar o Brasil como civilização. Então eu acho que a Argentina também pode ser afirmada como uma civilização, tá? Por que eu também mencionei o Ortega, a Frente Soberana, essas outras atualidades, vamos dizer assim? Por que eu acho que isso também serve de contexto importante para a gente discutir a ideia de civilização? É porque, olha, a gente vem, né, a gente está num governo que sucede um outro governo e a gente vê que a questão internacional ela está muito lambançada por essa questão ideológica de eu não vou negociar com aquele país porque aquele país é uma ditadura. Inclusive agora, né, os BRICS e tal, tá rolando muito essa história, né? O BRICS agora está se abrindo para ditaduras e tal. O que é uma falsa questão, né? Porque a questão de ampliação dos BRICS é muito menos uma questão de se estar ou não se associando com ditaduras e muito mais uma questão de estratégia dos BRICS, né? Aqui eu recomendo, não como uma opinião que eu concorde, mas como uma pessoa que levanta questões importantes para guiar a reflexão. O professor, eu chamo de professor porque o cara fala bem, né? Não sei se ele é professor ou não. Paulo Nogueira Batista, né? Que fez recentemente a transmissão no canal Arte da Guerra. Interessante, discutindo a questão da ampliação dos BRICS. E não é uma questão de se é ditadura ou se não é ditadura, é uma questão de estratégia dos BRICS. Qual é a estratégia mais interessante, né? Ele acha que não é interessante ter ampliado. Mas, enfim. Então, quando você pensa, por exemplo, no Ortega, né? O Brasil, ele deve apoiar ou não o regime do Ortega, né? Porque aí entram várias questões, né? Entra a ingerência dos Estados Unidos sobre o seu quintal latino-americano, ibero-americano, né? Mas entra também a questão da perseguição à Igreja Católica pelo regime do Ortega, né? Entram várias questões aí.
E aí, quando você lança, por exemplo, uma Frente Soberana, né, juntando Ciro Gomes com Aldo Rebelo, o que é a civilização brasileira, o que é ser brasileiro, o que é a soberania brasileira, como é que o brasileiro defende a sua soberania, o que é esse Brasil a ser defendido. O Brasil é um país independente, o que isso significa, que tipo de independência é essa, o que isso representa de fato, é só uma questão nominal, é só um papel? O que é isso? O que é ser independente, o que é ser soberano? Né? Então, tudo isso está ligado com a questão da civilização brasileira, tá? Mas aí, tanto para ajudar nessa discussão sobre a civilização brasileira, como para ajudar naquela discussão que eu coloquei primeiro, né? O que é civilização, né? Se os indígenas têm ou não acesso à civilização, eu queria iniciar lendo um trecho do livro A Crise do Mundo Moderno, do padre Leonel Franca. Quem não conhece, recomendo. Então, nesse trecho que eu vou ler, ele está falando sobre cultura, aí ele diz o seguinte: a cultura é, pois, um fenômeno eminentemente social e, este título, parte integrante da civilização. Se a esta as condições geográficas e étnicas subministram os quadros naturais, a cultura vem trazer-lhe, com o trabalho do homem, o seu elemento específico, que é a relação terra, raça, cultura. Né? E tudo isso comporia uma ideia maior de civilização. Por onde se veem as diferenças ou relações que estabelecemos entre civilização e cultura? Aí agora vai discutir os termos, porque vários autores vão discutir se civilização e cultura é a mesma coisa, são coisas diferentes, o que cada um é. Ele vai apresentar uma série aqui. Eu não vou ler as notas, vou ler só o texto corrido, tá? Um e outro termo, civilização e cultura, ainda não lograram na nomenclatura sociológica um significado técnico preciso. Os autores, inspirados não raro em construções sistemáticas de caráter acentualmente pessoal, acho que deveria ser acentuadamente pessoal, né? Emprestam-lhes, aliás, eu acho que tem vários erros nessa edição que eu não sei se são do padre, eu acho que são da editora aí. Tem algumas coisas que parecem erradas, ou então é porque na época se escrevia diferente, né? Não sei. Então, os autores emprestam-lhes as mais variadas e, por vezes, antagônicas significações. Para Spengler, por exemplo, cultura e civilização são, no processo de formação social, duas fases análogas à virilidade e decrepitude no processo de evolução biológica. A cultura indica a força, a pujança criadora, o estádio de vida em que uma raça produz mais do que consome. É o seu verão e o seu outono. Mas no destino de uma cultura sobrevém fatalmente o triste inverno. Esta fase final é civilização, caracterizada pelo requinte das maneiras, pelo luxo e pelo urbanismo, que consome mais do que produz, pelo cosmopolitismo que desagrega a unidade do organismo étnico para diluí-lo num estado amorfo de misturas raciais. Entre os autores ingleses, seguidos também por outros, frequentemente cultura implica o domínio do homem sobre si mesmo, enquanto a civilização assegura a sua supremacia sobre o mundo exterior. Barth inverte totalmente estas relações. Cultura é, ele cita entre aspas, o domínio do homem sobre a matéria e as energias naturais. Civilização, o senhorio do homem sobre si mesmo. Encerrou as aspas. Uns veem na cultura um fenômeno essencialmente nacional, cultura grega, francesa ou alemã, e a civilização, ao menos em princípio, dão-lhe uma amplitude internacional, civilização do Ocidente. Para outros ainda, a cultura compreende as obras e conquistas de caráter intelectual, ciências, artes, etc. A civilização exprime com mais propriedade quanto se refere ao aperfeiçoamento moral, como a formação do caráter, aprimoramento do coração e da vida afetiva de um povo. Nem faltam os mais radicais que eliminam o problema, nivelando os dois termos na identidade de uma sinonímia perfeita, ou seja, como se cultura e civilização fossem a mesma coisa. Em tanta variedade de acepções, a liberdade é um direito e a opção um dever.
Ou seja, o padre Leonel Franco está dizendo que você é livre para escolher qual dessas, você tem o direito, né, de decidir entre essas várias denominações aí do que é civilização, do que é cultura. Mas você tem o dever de escolher alguma. Você não pode ficar falando sobre esse assunto sem definir o que você entende como civilização, como cultura, né? Aí ele fala: para evitar equívocos, convém firmar uma terminologia. E firmamos a nossa consultando quanto possível a etimologia dos termos, a origem dos termos, e o seu uso moderno e corrente. Moderno lá na época dele, né? Esse livro aqui é dos anos 40, eu acho. Eu acho que é um pouco depois da guerra ou é um pouco antes da guerra, não tenho certeza. Da Segunda Guerra, eu digo. Entre civilização e cultura, vemos a diferença que existe entre o todo e a parte. Isso aqui é a definição que o padrão da Franca vai assumir como sendo a definição de cultura. Não é que seja não é que seja a definição correta, mas é a definição que ele vai adotar. Porque muitas vezes, pessoal, claro que definir as coisas é importante, mas tem coisas que é muito complicado você chegar numa definição que vale para todo mundo. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, ó, eu deixo claro que eu estou definindo isso aqui desse jeito aqui. Então, quando eu estiver falando, quando eu estiver usando essa palavra, eu estou falando disso aqui. Que aí você está fazendo, ele está definindo civilização e cultura dessa forma aqui, né? Você pode discordar, achar que existe uma definição melhor, mas pelo menos você vai estar entendendo do que ele está falando quando ele usa esses termos, né? Então, para evitar equívocos, firmamos a nossa definição, a nossa terminologia, consultando o quanto possível a etimologia dos termos e o seu uso moderno e corrente. Entre civilização e cultura, vemos a diferença que existe entre o todo e a parte. Não opomos as duas ideias como adequadamente distintas, e menos ainda antagônicas. Integramos uma na outra. A cultura representa numa civilização o elemento específico que lhe traz o esforço do homem, como desenvolvimento, cultura, cultivar, de suas potencialidades e energias naturais. A civilização, conceito mais amplo, compreende, além disto, além da cultura, além do esforço humano, as influências múltiplas e misteriosas que sobre a vida social de uma comunidade podem exercer os fatores telúricos e raciais. Terra, raça e cultura completam a ideia da civilização. Só um parêntese, pessoal. Quando o padre Leonel Franca diz raça, ele está utilizando a terminologia da época. Né? Na época se falava em raça. Hoje em dia, muita gente questiona, apesar de estar retornando aí, né? O movimento Black gosta, adora falar em raça. Mas, assim, ele estava utilizando os termos da época, tá? Mas o padre Leonel Franca, nessa obra, algumas páginas antes, questiona o eugenismo, ele questiona o racismo científico, tá? Ele defende, inclusive, a ideia de que todos os povos são mestiços e que não há problema na mestiça, enfim. É bem massa, cara. Eu não li esse livro todo, não. Eu só li esse primeiro capítulo aqui e outros pedaços aí, mas o que eu li é muito bom. Terra, raça e cultura completam a ideia da civilização. Nesta imensa obra coletiva e permanente, criada e sempre transformada para assegurar à vida humana uma expansão cada vez mais ampla e harmoniosa, colaboram em solidariedade indestrutível e em contínuo equilíbrio dinâmico a natureza e o homem. Ou seja, para o Leonel Franca, civilização é uma coisa que ela é formada pela combinação dos elementos naturais e dos elementos culturais, né? A natureza e o ser humano. O ser humano, ele pode ser dividido entre raça e cultura. O que ele quer dizer com raça, já que ele não é racista, eugenista e tal? Quer dizer com raça, quer dizer uma formação, uma conformação biológica, genética de determinados indivíduos. Por exemplo, né? Em determinados países, regiões e tal, o indivíduo ele pode ser mais alto ou mais baixo, ele pode ter uma tendência a ter mais gordura ou menos gordura, né? Ele não está necessariamente falando aqui em termos de pela sua raça você é mais inteligente ou mais burro e tal. Eu não vi ele entrando em nada disso, e o que ele fala antes dá a entender que ele não corroborava muito com essas teses, não.
Eu não sei se ele era leitor do Gilberto Freire, né, que combatia isso e tal. Ele é da mesma época, não sei, não sei. Faltam esses estudos no Brasil e me faltam, né? Eu sou um aprendiz iniciante nessas matérias todas, mas eu vejo aqui que quando ele fala de raça, ele está querendo falar no sentido de a natureza do ser humano, né? A parte do ser humano que ela é mais natural, né? Por exemplo, aquilo que eu herdei do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô e tal. Não tanto. E ele discute tudo isso. Ele discute tudo isso. Então, assim, dá uma lida lá que é bacana esse texto. Mas, resumidamente, né, eu vou adotar mais ou menos essa definição que o padre Leonel Franco adotou de civilização, tá? Para a gente poder encaminhar aqui a discussão sobre a civilização brasileira. Então, civilização seria essa essa formação, né, que combina elementos naturais e humanos e que é típico da humanidade, né, que vai diferenciar os agrupamentos humanos dos agrupamentos animais, né. Mais para frente, e eu pretendo ler também, só que depois, o padre Leonel Frank vai falar sobre a questão da nação, do Estado, do povo, a pátria, as várias diferenças desses conceitos e as definições que ele adota, eu também partilho, assim, quase totalmente. Mas o fato é, podemos dizer que o Brasil é uma civilização? Sim, claro que sim. O Brasil é uma formação cultural e que possui um território que lhe oferece a parte natural, né? Então nós temos aqui o território brasileiro e nós temos um povo ocupando esse território que há uma combinação tanto desses fatores naturais quanto desses fatores humanos para compor uma civilização brasileira. Para mim não resta dúvida de que o Brasil é uma civilização, tá? A questão é, o que é esta civilização? Qual é o peso que essa civilização pode ter no mundo multipolar, por exemplo? Né? O Brasil é uma civilização jovem ou é uma civilização mais velha? É uma civilização forte ou é uma civilização fraca? É uma civilização assim ou é uma civilização assado? Né? Aqui é isso que eu quero discutir. Que o Brasil é uma civilização, eu acho que é complicado você dizer que não. Claro que vão vir os vira-lata, vão começar a latir, né? E vão começar a dizer que, na verdade, aqui a gente tem várias civilizações, ou que não tem civilização aqui, porque, na verdade, o que tem aqui é um ajuntamento arbitrário e até autoritário que foi feito de povos que não tinham nada a ver uns com os outros. Enfim, vão começar a falar um monte de coisa assim, né? Vira-lata nasceu para latir, mas e vira-lata, né? Mas eu não vou aqui responder a possíveis objeções. Eu vou desenvolver o que eu acredito que seja a civilização brasileira, porque eu acho que defendendo fica claro que existe essa civilização, né? Aí se vier as objeções depois, eu respondo. Né? Ou encaminho para canais que já responderam, muito melhor. Mas enfim, só um alerta, né? Inicial. Quando a gente fala de civilização, a gente não está falando do indivíduo. Quando eu falo da civilização brasileira, eu não estou falando do brasileiro. Por quê? Porque o indivíduo, pessoal, isso vale para todas as civilizações. Não existe uma relação direta de causa e efeito, de identidade perfeita entre nenhuma civilização e os indivíduos que compõem aquela civilização. Então eu posso dizer, por exemplo, a civilização russa ela é marcada por uma característica X e Y. Aí eu viajo e encontro com um russo. E o cara é o contrário de tudo aquilo que eu li sobre a civilização russa. E isso é perfeitamente normal. Por quê? Porque o indivíduo, ele não é uma mônada, né? Ele não é ele não é a civilização em miniatura.
tá? Não é. É claro que a civilização, o que acontece? Né? A civilização, ela costuma predispor, em grande medida, os indivíduos a se comportarem de uma determinada forma com relação a determinadas coisas. Mas isso é uma relação muito intricada e muito complexa, se liga? Então, por exemplo, uma civilização, por exemplo, um indivíduo de uma civilização que a cultura é baseada na escrita, pode ser um indivíduo que escreve, ou pelo menos um indivíduo que conhece a escrita. Já um indivíduo de uma civilização baseada na oralidade, que não tem a escrita, ele pode não conhecer a escrita, não saber escrever, tal. Né? Tendencialmente acontece isso. Né? Só para dar um exemplo aqui, esse é um dos exemplos de tendências, né? Mas o cara pode ser de uma sociedade oral e ele escrever. Ele é a exceção daquela sociedade. E o cara pode ser de uma sociedade da escrita e ele ser um analfabeto, ou até ser um cara que nunca viu nada escrito, nem sabe direito o que é. Pode também, pode. Por que não? Então, assim, a civilização ela não determina o indivíduo não é uma xerox em miniatura da civilização, tá? É bom deixar isso claro para não ficar aquela coisa que muita gente faz e eu fico com preguiça, cara, sinceramente. Mas como eu me pretendo ser um professor, né, eu tenho que ter paciência, né? Eu tô fazendo esse alerta aqui. Agora, se depois do alerta ainda assim a pessoa fizer, aí é foda. É uma coisa que eu não gosto, que é quando eu falo sobre o Brasil, ou sobre pode até ser sobre um outro povo, mas geralmente é sobre o Brasil por causa do viralatismo, né? Eu falo sobre o Brasil, aí a pessoa diz, mas o brasileiro não é assim não, mas fulano não é assim não, e tal. Pô, filho, pelo amor de Deus, né? Você não sabe diferenciar civilização de indivíduo, fica difícil, né? Fica difícil, filho. Até uma família, se tu disser assim, aquela família ali é assim, 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 assado. Meu filho, aquela família tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, é claro que aquelas pessoas são diferentes, tem uma diferença ali, claro. O indivíduo sempre é um universo único, cara, que não se reduz nem a uma família, nem a um país, nem a uma nada, não se reduz a nada. Mas a civilização não deixa de ser realidade por isso. É só você entender o que é o funcionamento próprio de uma civilização e o que é o funcionamento próprio do indivíduo, tá? Mas então, vamos falar agora sobre a civilização brasileira, tá? Qualquer dúvida, a gente faz uma parte 2 aí, complemento aí, assim, um aprofundamento de algumas questões e tal, etc. Então, o Brasil. O que é o Brasil, cara? O que é a civilização brasileira? De certa forma, aqui são teses adrianinas. Claro que aqui não tem uma originalidade minha. Nossa, que cara original. Não. Eu estou me baseando em muita coisa que muita gente já disse. Só que eu estou juntando do jeito que faz sentido para mim, tá? Então, assim, eu não posso responsabilizar ninguém pelo que eu estou dizendo, mas ao mesmo tempo eu não sou um cara muito original, não, tá? Então, assim, por um lado, o Brasil é uma civilização jovem. Por outro lado, o Brasil é uma civilização milenar. O Brasil é uma civilização jovem e milenar. Ele é as duas coisas, tá? Então, quando alguém perguntar, o Brasil é um país jovem? Você diz sim. O Brasil é um país milenar? Você diz sim. E se alguém disser, o Brasil é um país jovem? Você diz não. E se alguém disser, o Brasil é um país milenar? Você diz não. Por quê? Porque, para ambos, sim e não. O Brasil é uma civilização jovem, mas também é uma civilização milenar. Por quê? Porque o Brasil, ele nasce da conjunção cheia de significado, cheia de substância, entre três troncos populacionais vindos de três continentes diferentes, sob condições diferentes. E não são quaisquer três povos, porque muitas vezes quando as pessoas vão falar sobre o Brasil, sobre a mestiçagem e tal, falam de uma forma tão abstrata que parece que esses três podiam ser qualquer um. E não, galera, são três específicos. Tá? São três grupos específicos. Os europeus, mas bem especificamente os portugueses, tá? Tinham
tem uma presença aí espanhola, né? Teve lá a União Ibérica, né? Tem o fato de que parte do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, estava para a Espanha. Então, assim, o Brasil tem um componente jesuítico muito forte e a companhia, a Sociedade de Jesus, a Companhia de Jesus é uma ordem de origem espanhola, então tem uma presença espanhola forte aí, mas é essencialmente português, então a gente pode dizer que o Brasil é um país ibérico, né? E é essencialmente lusitano. E claro, as ordens, né? Elas tinham pessoas de todos os países, virtualmente todos os países da Europa e até de fora da Europa também, né? Então, além do que, não foi só a Companhia de Jesus que veio para o Brasil, né? Veio muito franciscano, dominicano, carmelita, etc. Né? Então, assim, veio europeu de tudo quanto é lado para o Brasil, sem contar que esses europeus, inclusive assim, né? Lá na Península Ibérica, tinha muito marroquino, judeu marroquino, os moçárabes, né? Tinham africanos, que tem até um livro do Câmara Cascudo que é Made in África, tem um capítulo lá. Eu preciso reler esse livro, eu não sei onde encontrá-lo. Eu preciso reencontrar esse livro, porque tem uma parte lá que o Câmara Cascudo fala que quando os primeiros portugueses vieram ao Brasil, já tinha africano junto. Né? Então tá certo, a escravidão começou depois, mas quando os portugueses vieram, já vieram africanos com os portugueses. Né? Eu preciso reler isso para saber exatamente. Né? E até porque também eu não costumo confiar em informações que eu só vi em um lugar. Né? Eu tenho que checar se alguém mais viu isso, falou sobre isso e tal, para ver se dá para dar crédito a essa informação. Mas o fato é que a Península Ibérica era um lugar bem misturado de gente, né? Então, assim, o Brasil é formado por esse tronco europeu, que é essencialmente ibérico e essencialmente lusitano. Mas não só ibérico e não só lusitano, tá? Beleza. É formado por um contingente africano. Esse contingente africano, ele é essencialmente banto. É claro que vai ter uma presença forte de negros da África Ocidental, né? Nigéria, Benin, Costa do Marfim, Gana, etc. Só que isso aí, esses africanos que vêm da África Ocidental, geralmente eles vão vir depois e por motivos que precisam ainda ser investigados, eu tenho suspeitas, mas teria que investigar, eles não se eles não se misturaram na sociedade brasileira, na cultura brasileira, de uma forma tão perfeita como os bantus. Então, esses elementos da África Ocidental, que a gente costuma reduzir como sudaneses, né? Sudaneses do Ocidente, né? Teriam os sudaneses orientais e os sudaneses ocidentais. Esses sudaneses, eles vão ter uma presença forte no Brasil? Vão, mas quando você pega os elementos africanos que estão em todas as regiões do Brasil, são os elementos bantus. Né? Eu já falei um pouco sobre isso quando eu falei sobre a contribuição africana para a cultura brasileira, tá? Para a cultura e para a história do Brasil, que é um vídeo que eu lancei antes aí. E aí esses bantus, né? Os bantus, eles são um povo que se espalhou por todo o centro e sul da África, né? Não sei se vocês conhecem o mapa da África, né? Mas tem a parte aqui da África Ocidental, a África do Norte ali em cima do Saara, aí tem a África Oriental ali, né? Etiópia, Somália ali, pegando Tanzânia, Uganda, Quênia e tal. Tipo assim, da Tanzânia, do sul da Tanzânia para baixo e dos Camarões, ou pelo menos do Congo para baixo ali, é tudo banto. Claro que tem outros povos e tal que se misturaram com os bantos, conviveram com os bantos, etc. Mas o grosso ali é banto, cara. E assim, não é um povo só, são povos bantos, né? Nisso eles são parecidos com os tupis aqui no Brasil, que é o grande tronco indígena brasileiro. No caso, o tronco indígena brasileiro é parecido com isso aí. Tem vários grupos indígenas que compõem a sociedade brasileira, mas o essencial são os povos tupis, que se espalharam em duas correntes. Assim, são estudos que ainda não
tem assim aquela solidez, né? Tipo, foi assim. Porque durante muito tempo se defendeu que essa expansão tupi tinha sido de um jeito, depois de outro e tal. Mas o fato é que, essencialmente, quem cobre o território brasileiro como um todo, assim, é o grupo tupi, tá? Mas aí vai ter os outros, né? Que os tupis chamavam de tapuias, ou tapuios, né? Que seriam os não tupis. Mas aí são vários grupos diferentes também, né? Então o Brasil é um povo mestiço desses três grupos, aos quais vem se somar outros, né? E aí vem japonês, vem chinês, vem coreano, vem alemão, vem italiano, vem tudo se somar nisso aí. Mas esses são os que formam, vamos dizer assim, o núcleo duro do Brasil. Se liga? A, a base mesmo do Brasil, a essência do Brasil são esses grupos europeus, africanos, indígenas, que são essencialmente ibéricos, bantus e tupis, né? E aí, se você chegar numa determinada região, pode ser que, por exemplo, né, vou pegar aqui na Bahia ou no Rio de Janeiro, pode ser que em alguns lugares você encontre uma presença banta mais fraca do que uma presença iorubá, por exemplo, né? Mas é naquela região ali. Se você pega em termos de Brasil todo, né, e eu estou falando aqui de civilização brasileira e não de civilização guanabarina, civilização de Conceição do Mato Dentro, civilização brasileira, né? Então, assim, o essencial é isso aí. E mesmo nessas regiões em que existe uma centralidade maior de um outro povo que veio depois, que não é tão central para a civilização brasileira, mesmo assim, essa civilização brasileira conformou aquilo de uma determinada forma, né? Existe uma influência dessa civilização brasileira, desse núcleo duro, ali naquela região mais diferenciada, mais diferentona, né? Então, o Brasil é um povo mestiço. Só que isso não é, isso aqui vocês já ouviram, né? Não é simplesmente uma questão biológica, genética. Não é simplesmente uma mistura porque fulaninho pegou a fulaninha e aí nasceu um fulanote, né? Não é só isso. Não é só isso. Não é só essa mestiçagem. É uma mestiçagem cultural, uma miscigenação cultural. Então o Brasil é uma cultura mestiça. Só que eu vou um pouco além disso aí, galera. Quando eu um pouco além, não no sentido de acrescentar algo mais, mas no sentido de aprofundar essa questão da cultura mestiça. Quando a gente diz que o Brasil é uma cultura mestiça, muitas vezes as pessoas entendem essa cultura mestiça de forma muito rasa e superficial, como se fosse só uma questão de tipo assim, a culinária brasileira mistura a culinária, elementos da culinária africana com elementos da culinária indígena e elementos da culinária europeia. Ah, as nossas danças, as nossas festas, um pouco que nem o que eu falei lá no vídeo sobre contribuição africana, né? A gente fica muito naquilo que é mais superficial, coisas materiais, coisas mais rústicas, assim. A gente não vai muito longe, não vai muito no lado espiritual. E eu acho que o Brasil, ele é mestiço num sentido muito mais elevado. Porque quando se misturaram esses três grupos no Brasil, foi um encontro de três histórias diferentes. Quando eu falo histórias diferentes, eu não estou falando simplesmente de, tipo, a história de um povo, né? Ou a história de um indivíduo. Pega aí, a história de três indivíduos, né? Tem a minha história, a história do meu amigo, a história do outro amigo. A história do fulano, a história do ciclano e a história do beltrano. Elas se cruzam em um determinado momento e aí vira uma história dos três. Não, eu estou falando disso, mas não é só disso. Quando eu falo de três histórias, são três concepções do que é história, diferentes. Três formas diferentes de enxergar o mundo, de enxergar a história, de enxergar a humanidade, de enxergar o próprio tempo e o espaço, né? Isso aqui é uma coisa que precisa ser mais desenvolvida porque a gente não tem tantos estudos sobre isso, novamente, né? Mas é uma coisa que eu particularmente estudo, mas ainda não cheguei a grandes conclusões, não. Mas eu noto, sim, que a mentalidade dos povos bantus que vieram ao Brasil e a mentalidade dos povos indígenas, tupis, que estavam aqui já no Brasil antes da chegada dos portugueses, dos africanos,
ela não é igual à mentalidade dos europeus, muito menos a dos europeus da modernidade, né? Que não é qualquer europeu, né? O europeu do século XVI, do século XV não é igual ao europeu do século V, III, ou o europeu do século XXI agora também, né? E isso vale também para os indígenas e para os africanos, né? Então, assim, foi um encontro de mentalidade, um encontro de visões diferentes a respeito do que é a história, né? Então, quando você pega, por exemplo, o fato de que os europeus chegam aqui no Brasil, no território brasileiro, né? E eles encontram os indígenas e os europeus trabalham lá com a agricultura, eles pegam madeira para vender, tem um comércio internacional, e os indígenas olham para aquilo e ficam assim, tipo, qual é desses caras? Qual é desses caras? Por que esses caras estão nessa, doido? Tipo assim, são formas diferentes de olhar para o trabalho, formas diferentes de olhar para o comércio, para a riqueza, formas diferentes de olhar para a honra, para a glória, para a virtude, entendeu? E no Brasil vai ter uma mistura disso tudo aí, entendeu? A forma como a gente olha para o dinheiro, para o trabalho, para a acumulação, para o futuro, para os projetos, tudo isso é uma mistura. E para mim, a minha impressão é de que essa mistura ela ainda está sendo feita. Ela ainda está sendo feita. E tem momentos da história do Brasil em que essa mistura consegue chegar a uma fórmula interessante. Mas não necessariamente essa fórmula dura para sempre, assim, sabe? Porque o Brasil não é uma equação matemática. O Brasil é um país, né? Uma nação que vive dentro dos ciclos históricos aí. Então, por exemplo, se eu estou num momento, vamos dizer assim, um ciclo Saquarema, né? Um momento em que o Brasil se encontra consigo, com ele próprio, e tem a capacidade de se olhar no espelho e de se construir autonomamente, né, os ciclos saquaremas. Vou citar aqui exemplos, né, que eu acho que são válidos, né, o período colonial da América Portuguesa antes do Marquês de Pombal, né, o período após o regresso saquarema no segundo reinado, antes do final ali, né, a Era Vargas, um pouco também o regime militar, são épocas, vamos dizer assim, são, de certa forma, ciclos saquaremas, em que o Brasil ele consegue caminhar bem, enquanto mestiço que olha no espelho se acha de boa. Não necessariamente se acha lindão, mas ele se acha de boa e anda de boa. É um momento fila, não é um momento vira-lata, sabe? Já nos ciclos Luzias, o Brasil passa por uma série de um momento altamente vira-latesco, né? Então, essa cultura mestiça, esses elementos acabam se desagregando e o Brasil não consegue, cara, se ver direito e tal, se enxergar como uma civilização digna de respeito, minimamente. Então, o Brasil começa a macaquear, imitar outros países, fazer outras coisas, eliminar coisas dele próprio. E é aquela coisa, cara. Quando tu não reconhece que a tua mão faz parte do teu corpo e tu machuca a tua mão, não é só tua mão que vai se lascar, o corpo todo se lasca junto. Pode testar aí se quiser. Não recomendo não. Mas se quiser, né, se não acredita em mim, né, machuca uma parte do teu corpo, todo o corpo vai sofrer se uma parte do teu corpo for machucada. Então o Brasil, nos ciclos Luzias, ele acaba atrapalhando esse processo da miscigenação que ainda não foi concluída, né? E quando eu falo que não foi concluída, eu não estou pensando necessariamente que um dia ela vai ser concluída e o Brasil vai ser um povo homogêneo, não. Porque eu acho que o Brasil não é um país homogêneo. Nós não somos uma civilização homogênea. Nós somos uma civilização unitária. É um só Brasil. Mas esse um só Brasil não é homogêneo, assim como o corpo humano não é homogêneo também, né? Eu não sou uma grande cabeça. A minha mão e a minha cabeça elas são bem diferentes. Tem funções bem diferentes. Cara, se eu for descrever a minha mão e descrever a minha cabeça, vão ser dois textos completamente diferentes. E nem por isso
eu sou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 1000. Eu sou um só. O Brasil é a mesma coisa. Ele é um só, mas as partes são diferentes aí. E as partes não estou falando de estados, não, nem sequer de regiões. Tem a questão regional também, mas tem outras questões aqui que eu vou falar mais para frente. Então, assim, o Brasil, ele é um povo mestiço, ele é uma cultura mestiça nesse sentido de uma temporalidade mestiça, né? Uma mistura de 3 tempos, de 3 histórias, de 3 formas de ver o mundo, né? Consequentemente, o Brasil ele possui um pensamento mestiço. E aí, assim, eu venho da filosofia e uma grande discussão que está tendo na filosofia, graças a Deus, né? Tinha passado da hora de ter essa discussão, pelo menos na academia, né? É sobre a questão da filosofia brasileira. E aí a galera fala, existe filosofia brasileira? Não existe? Eu pretendo gravar um vídeo especificamente sobre isso, só que eu estou me preparando melhor para não ficar só repetindo o que eu já disse em outros lugares ou que já foi dito por outras pessoas, né? Mas, assim, se existe ou não a filosofia brasileira, é claro que existe. Só que, assim, a filosofia brasileira, ela não é igual à filosofia de qualquer outro povo, assim. É uma filosofia mestiça, né? E aí, ela, ela vai ter umas especificidades. Por exemplo, cada povo, ele vai se relacionar com a filosofia de uma forma diferente. Por exemplo, se eu sou de um povo que vive de comércio, eu sou um povo nômade que vive de comércio, talvez a filosofia não seja uma tarefa muito importante para mim. Porque eu vivo mudando, eu não paro num lugar, sabe? Eu tô falando enquanto povo, não enquanto indivíduo. Aquele povo nunca para quieto, assim. Talvez ele não precise de uma filosofia muito forte, muito grande e tal. Talvez não precise. Talvez baste para ele uma filosofia muito simples, muito pequena, assim. Uns aforismos básicos tal, sabe? Já um povo mais sedentário e tal, a tendência é que desenvolva uma filosofia um pouco mais ampla, complexa, profunda e tal, assim, um pouco mais maior. E não necessariamente essa filosofia maior é melhor do que a menor. Porque é o papel que a filosofia joga naquele jogo. Se está jogando bem o papel para aquele povo, se aquele povo está bem, para que vai mudar? Para que eu vou ter uma filosofia igual à do povo X se eu estou de boa com a filosofia do meu povo, entendeu? Então, assim, o pensamento brasileiro, ele é um pensamento mestiço também, né? Aqui, né, retomando esse vídeo vai ter mais de 1 hora, porque eu não vou interromper, cara, antes de eu encerrar esse assunto que eu quero aqui. O padre Leonel Franca, né, falou, né, a civilização é formada por terra, raça e cultura. Eu estou enfatizando muito aqui a questão da mestiçagem e está entrando muito forte a questão da raça, né? Mas a gente tem que, né, da terra, da raça e tal, né, e da cultura, mas a gente tem que pensar que tem a questão histórica e geográfica também envolvida nisso aí, né? O pensamento brasileiro ele tem que lidar com as necessidades do povo, do lugar, né, o que está acontecendo na vizinhança, qual é quais são as questões geopolíticas que estão em jogo, etc. Né? Então, o pensamento brasileiro tem que se moldar isso aí. Né? E uma característica dos ciclos Lusíadas é o pensamento brasileiro abstrair completamente disso e ficar pensando assim, existe uma fórmula universal que eu tenho que caçar naquele país ali, que eles se vestem bonito, ou sei lá, eu vou lá caçar a fórmula universal para resolver os problemas daqui, sem consideração pelo que está realmente acontecendo e o lugar que nos cabe, as questões que realmente nos interessam, né? Então, assim, o nosso pensamento ele tem que ser entendido nesse quadro. Ele sendo entendido nesse quadro, ele vai ser entendido como aquilo que ele realmente é, o tamanho que ele realmente tem, a forma que ele realmente possui, o lugar que ele realmente ocupa, a riqueza e a miséria do nosso pensamento, para serem entendidos, eles têm que ser entendidos dentro do quadro daquilo que a gente é, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente tem a oferecer, né? Não é comparando com X ou Y. Uma das coisas que eu não curto no Darcy Ribeiro, cara, e o Darcy Ribeiro é tipo
topo aqui. Abaixo dele tem um monte aí de cara que eu não curto. Por quê? Porque usam uma expressão que eu considero muito inadequada. Atraso. Dizer que o Brasil é atrasado. Cara, atrasado para onde? Perdeu o trem, saiu às 11 horas, agora é só amanhã de manhã. Tá atrasado para quê? A gente tá atrasado para quê? Que grande evento foi esse que a gente perdeu, que eu não tô sabendo. Eu só acho que a gente pode usar a ideia de atraso no Brasil com relação ao próprio Brasil. Aí, nesse sentido, eu recupero o Darcy Ribeiro, que eu falei, ele está no topo ainda aqui, ó. Quando eu digo que ele está no topo, eu não estou dizendo que ele é o grande pensador brasileiro, o Darcy Ribeiro não, tá? Nossa, tem tantos melhores. Mas, assim, o que eu estou dizendo é assim, tem uma galera abaixo dele, entendeu? Que usa essa expressão atraso. Mas entre a galera que fala do atraso brasileiro, o Darcy é um dos que está no topo. Porque talvez, eu estou sendo bondoso aqui, tá? Estou sendo caridoso. Talvez o Darcy Ribeiro queira dizer com atraso o que eu vou dizer agora, que é o Brasil é atrasado com relação ao Brasil. E por que eu acho que talvez o Darcy Ribeiro esteja dizendo isso? Porque ele tem uma outra frase famosa, né? Que é: quando eu penso no Brasil que poderia ser, eu fico triste com o Brasil que é e que tem sido, né? Então, assim, o Brasil é atrasado com relação a ele mesmo, com relação ao próprio potencial dele. Nisso eu concordo. Mas atrasado com relação a uma pauta X ou Y, ao progresso, à civilização, à modernidade, a não sei o quê. Né? Com base em quê? Né? Com base em quais critérios? Ah, porque na França eles estão fazendo assim. Ah, na Inglaterra já tem isso. Ah, não sei onde é assim, não sei onde é assado. Vai para lá, só. Vai para Cuba, vai para China, vai para Inglaterra, vai para os Estados Unidos, vai para lá, vai ser feliz lá, cara. Vai lá. Seja feliz, meu irmão. Ó, seja feliz. Nada contra a felicidade dos outros, mas assim, ficar querendo forçar o Brasil a ser outro país, cara, ser igual a outro país, para que isso? Não é assim. A gente pode aprender com os outros, sim, pode, deve aprender com os outros. Inclusive faz parte da civilização brasileira essa qualidade de ser um país que acolhe, que mistura e que transforma. É uma das características do Brasil, é essa trinca aí. O Brasil é um país que acolhe, que mistura e que transforma. Mas é isso, acolher, misturar e transformar. Não se colocar como o eterno aprendiz de um outro, de outros. De ficar ali com a cadernetinha assim, ficar macaqueando, imitando e tal. Isso aí é uma distorção, uma perversão de uma coisa que é boa, né? O Brasil ele tem essa característica de aprender com os outros de boa, assim, e né, mais do que aprender, pegar, usar, misturar e transformar as coisas, né? Nós temos essa característica, assim. E eu queria dar meio que um exemplo, assim, dessa nossa mestiçagem, dessa nossa tendência, cara, à mistura, as nossas lutas, né? Eu até pensei em gravar um vídeo especificamente sobre isso. O brasileiro, na hora de lutar, cara, a gente tem uma tendência a fazer uma mestiçagem disso aí, né? O primeiro exemplo é a capoeira, né? A capoeira, ela não é simplesmente uma mistura da luta indígena com a luta africana e com a luta europeia. A capoeira, ela é uma mistura de coisas diferentes, porque ela é uma luta, ela é uma dança e ela é uma brincadeira. Então, assim, quando tu vai... Vamos pensar assim, o cara... Se tu é realmente do mundo da capoeira, eu não sei se o ouvinte entende o que é a capoeira. Eu vou supor que você... Não, ouvinte, talvez você não entenda de capoeira, tá? Quem entende capoeira agora, vamos fazer aqui uma solidariedade. Não que eu seja o grande entendido, mas assim, eu entendo alguma coisa. Se você pega um cara que ele é tipo um juiz de capoeira, né? Agora com o VMB, né? Volta do mundo Bambas aí, agora tem realmente um juiz de capoeira, né? Até pouco tempo atrás não tinha. E eu já estava pensando sobre essa necessidade. Eu estava até comentando com um amigo meu que era bom que a capoeira começasse a se profissionalizar também, né? Claro, pode continuar tendo a capoeira não profissional, não desportiva, não competitiva, mas ter também uma profissional
desportiva, competitiva, eu acho massa, cara. Acho uma necessidade até. Graças a Deus estão fazendo aí, eu apoio demais essa galera que está fazendo aí esse torneio de capoeira, né? Que inclusive teve um desafio aí da última vez, ó, na massa, cara. Isso aí, ó. Vamos ser otimistas um pouquinho com as coisas, tá? Porque tem coisa que promete. Mas enfim, um juiz de capoeira, cara. Para o cara avaliar capoeira, ele não pode avaliar só critérios de luta. Ele tem que avaliar critérios de luta, mas ele não pode avaliar só isso. O cara não pode avaliar só critérios de dança, que são critérios estéticos. Ele tem que avaliar o critério estético também. Ele não pode avaliar só isso. E o cara não pode avaliar só o sentido da brincadeira, mas ele também tem que avaliar o sentido da brincadeira. Que aí, aqui, acho que é a primeira vez que eu não sei se existe algum tipo de avaliação da brincadeira em outro setor aí do mundo. Mas a capoeira ela tem elementos que não são nem luta nem dança, cara. São elementos de brincadeira. Vou dar exemplos aqui. Na capoeira é muito comum uma coisa que tem também no karatê, por exemplo, né? Que é no karatê competitivo, quando tu vai dar um murro no cara, se o murro bater no cara, é uma pontuação X. Se o murro fizer que for bater, mas sem bater, a pontuação é maior, né? Por quê? Porque a ideia é do autocontrole, né? No caso da capoeira, não é tanto uma questão de autocontrole, né? No caso da capoeira é a questão da brincadeira, cara. Tu fazer que vai dar um tapa no cara, mas não dá, entendeu? É um negócio meio assim, se liga? Ou na capoeira tem a questão de derrubar. Derrubar, na capoeira, nem sempre é uma questão de luta e nem de dança. Derrubar, às vezes, é uma questão de tipo, fazer uma putaria, cara. Derrubei, eita, derrubei, deu uma rasteira e tal. E o cara que cai, cai rindo, dá um mortal, enfim. Tem a questão da brincadeira na capoeira. Então a capoeira ela é uma mistura de três coisas, né? Dá nem pra chamar capoeira de luta, cara. Capoeira é capoeira, porque ela é luta, ela é dança, ela é brincadeira. Aí você pode até querer separar, né? Aí, isso aqui é a capoeira luta. Você pode fazer a capoeira geral, a capoeira luta, a capoeira dança, a capoeira brincadeira. A capoeira luta dança, a capoeira luta brincadeira, a capoeira dança brincadeira. Você pode fazer isso. Mas ela abre espaço para tudo isso aí. E mais modernamente a gente tem a criação do MMA, né? Que nasce do Brazilian Jiu-Jitsu, né? Os Gracie foram lá no Japão, né? Aprenderam a técnica do Jiu-Jitsu, né? Que é ligado ao judô e tal. Na verdade, parece que o judô nasce do Jiu-Jitsu, né? Eles pegam o Jiu-Jitsu e vira Brazilian Jiu-Jitsu, né? Com nome em inglês porque o Brasil já vinha passando por um lusianismo grande, né? E vão lá para os Estados Unidos e lá eles, né, fazem a Academia Gracie e tal, e aí tem o MMA, o UFC tá lá, né? Agora, quem são os grandes lutadores do MMA, né? Do UFC, né? Aparecendo muito russo aí, tem o galera dos Estados Unidos que treinam na academia dos Gracie ou com outras pessoas que treinaram com os Gracie e tal, mas o grande nome do MMA é o Brasil, né? E o que é MMA? Mixed Martial Arts. Artes marciais misturadas. Ou artes marciais mestiças. Né? Então, assim, o Brasil tem como grande característica essa questão da mestiçagem. Né? Mas, assim, desenvolvendo um pouco mais essa questão. Né? Então, o Brasil ele é uma mistura desses três grupos. Né? O grupo português é o que a gente conhece melhor por vários motivos. Porque economicamente é o grupo que ficou por cima, e isso não é uma questão só de racismo, nem é uma questão de superioridade racial, é uma questão histórica. Né? Uma questão histórica. No futuro, pode ser que os brancos fiquem abaixo dos negros, ou e todos fiquem abaixo dos asiáticos, dos amarelos, dos chineses, por exemplo. É o que o futuro indica, né? Mas, assim, historicamente, o fato é que os europeus eles estavam com as condições econômicas superiores tanto aos africanos quanto aos indígenas. Né?
Esse é um dos motivos pelos quais a gente conhece mais a cultura portuguesa. Mas tem outros motivos. Pelo fato dos portugueses dominarem a escrita, a gente tem acesso ao que as pessoas pensavam, a gente tem questão de registro, documento, com mais facilidade dos portugueses, né? Também a questão familiar, né? Pelo fato de, entre os portugueses serem cristãos, os europeus em geral serem cristãos, né? Então, o domínio era da monogamia, né? Podia trair, tal, um outro caso de um cara que vivia com mais de uma mulher, ou coisa do tipo, enfim, uns arranjos aí. Mas, no geral, tendencialmente, você tinha famílias, né, com bem claro, né, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem é o herdeiro e coisa e tal. Então, assim, a transmissão, né, das heranças, né, tanto da herança material quanto da herança imaterial, acabava sendo mais facilitada também, né? E por serem cristãos também, o Brasil ele é moldado a grande o grande fator de unidade do Brasil, o grande fator que possibilitou essa mistura no Brasil, a meu ver, foi a religião católica. O centro, o núcleo do Brasil mesmo é o catolicismo, né? Então, assim, como eram os portugueses que já há muito tempo se tinham convertido ao catolicismo, né? Isso também favoreceu. Mas antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já tinha africano convertido ao cristianismo, ao catolicismo, tá? E essas conversões só foram aumentando. Então, assim, muitos discursos aí, né, tipo, os negros não têm alma, a igreja defendeu a escravidão, não sei o quê. Cuidado com esses discursos, porque a história foi um pouco diferente disso aí, tá? Mas, enfim. Então a gente conhece mais a cultura portuguesa, né? Falta nos conhecer mais a cultura tupi, cultura bantu. E as outras culturas indígenas e as outras culturas africanas também, né? Só um traço que eu queria salientar, que é, primeiro eu já falei, né, sobre a similaridade entre os bantus e os tupis, nessa coisa de eles terem dominado um grande território, né? Os tupis dominaram o território brasileiro aqui, não vou dizer quase todo, mas assim, virtualmente quase todo, porque estavam em todas as regiões atuais do Brasil, né? Todo o litoral e no curso dos rios Amazonas e, agora eu esqueci se é o Pará, acho que é o Paraná. E os Bantus, toda a África ali, saindo ali da África Ocidental, né, saindo ali dos Camarões, para baixo ali é tudo Bantu. Né? Além disso, com relação àquela questão da civilização, né, se esses povos eram ou não civilizados, né? Cara, eu entendo que sim, eram civilizados. Então não tem esse negócio de, vamos apresentar aos indígenas ou aos africanos a civilização. Não, eles já são civilizados, só que são civilizações diferentes, né? São modelos de civilizatórios diferentes, né? Então o Brasil, por que eu falei que o Brasil ele é uma civilização mestiça, né? Ele é um encontro de três raças, três histórias, três culturas, porque o Brasil é um encontro de três civilizações, cara. A civilização tupi, civilização banta e a civilização ibérica. Os povos que não são tupis, eles estão fora da civilização tupi. E, de certa forma, os tupis... Esse aqui eu estou seguindo o José de Alencar, tá? Não sei se está correto. Se o Zé de Alencar tiver razão, os tupis olhavam para os outros povos não tupis, que eles chamavam de tapuia, como povos não civilizados. Segundo o Alencar, tapuia significa aquele cara que está fora da taba. E a taba é como se fosse uma espécie de ágora, né? Como se fosse uma espécie de assembleia, de praça, união entre clãs, entre tribos, entre famílias. Então é como se a Taba fosse a civilização, e os Tapuias são os caras que estão fora da civilização. Então, assim, e aqui eu não estou defendendo a visão dos tupis, não, se é que era essa, né? Eu só estou querendo dizer, assim, que essa ideia
né? Até esse preconceito étnico ele já estava entre os tupis, né? Mas aqui eu não estou querendo julgar também os tupis e condenar, não. Só estou falando do quanto isso é interessante, né? E aí os tupis, por que se chamam os tupis, né? Segundo Alencar, tupi é filho de Deus, né? Eles se viam como filhos de Deus. Eu até tenho uma hipótese, cara, mas é só uma hipótese. Ninguém toma isso aqui como uma, sequer uma tese, uma suspeita, né? Talvez os tupis eles sejam os povos que tenham sido catequizados pelo Sumé, que devia ser São Tomé, né? E aí eles se viam como filhos de Deus, né? Filho de Tupã. Tupi, filho de Tupã, filho de Deus, né? E os tapuias seriam aqueles que saíram, que nós não vamos entrar com esse cara aí, não. Mas isso é uma hipótese, né? Enfim. Aí já os bantus, tem um livro, né, do Placide Tampel, padre, sobre a filosofia bantu. Não li ainda esse livro, nem tenho ele. Eu pretendo ler para entender como é que era essa mentalidade banta que com certeza influenciou também na nossa mentalidade brasileira, né? A gente percebe alguma coisa pela música, pelo jeito de ser, pela proximidade que o brasileiro tem com um pouco do jeito de ser do africano que a gente conhece hoje e tal, mas para ter uma visão mais profunda, mais qualificada dessa questão, a gente precisa estudar um pouco mais, né? E eu estou estudando, tá? Mas eu ainda não tenho conclusões muito boas. Além disso, pessoal, para falar sobre civilização brasileira, eu já toquei um pouco naquela questão lá do indígena e a civilização, né, que vai para a questão das reservas indígenas, né, da demarcação de terras e tal. Tem uma terceira classificação que a gente precisa fazer com relação ao Brasil. Isso aqui é uma coisa bem pessoal minha, mas que eu já vi outras pessoas até falando praticamente a mesma coisa, né? Então, eu acho que eu não estou no caminho muito errado, não. Se eu vi outras pessoas muito mais inteligentes que eu falando a mesma coisa, é porque eu acho que eu estou seguindo mais ou menos o caminho certo. Eu vejo que o Brasil ele pode ser dividido, mas não dividido com coisas assim. É igual se divide o corpo humano, sabe? Cabeça, tronco e membros. Você pode dividir didaticamente, né? Assim, cada um tem a sua função, tem um jeito de você cuidar. Mas, se você dividir de fato, os três morrem, né? Então, assim, é nesse sentido. No Brasil, a gente consegue enxergar três partes. E essas partes elas não são tão separadas no espaço de forma muito corretinha, não, tá? Eu vou chamar aqui de litoral, o Brasil profundo, ou os sertões, e a selva bruta. O litoral é aquela parte mais cosmopolita, mais urbanizada, mais moderna, mais voltado para a cultura científica, para o desenvolvimento tanto do racionalismo quanto do empirismo, né? Tanto da a matemática, da ciência experimental, essa coisa toda, né? É a parte do Brasil que está ligada à questão mais geopolítica, à questão mais global, aos mercados internacionais, etc. Acaba sendo também a parte mais ligada à questão administrativa do Brasil, né? Então esse litoral, ele não necessariamente está no litoral, tá? São os centros urbanos, né? Então é claro que os primeiros, né, estão no litoral, que é São Paulo, Rio, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém, São Luís, Porto Alegre, coisa e tal. Mas a gente tem também Belo Horizonte e Manaus, né? E claro, Brasília, né? Então, esse litoral ele também está lá no sertão profundo, né? O Brasil profundo, ou os sertões, já são aquela parte do Brasil mais sólida, sabe? É uma parte do Brasil que não dialoga tanto com o resto do mundo, é uma parte mais homogênea, é uma parte mais espiritualmente sólida, né? E materialmente mais rústica, né? Então, seria o Brasil profundo, né? Os sertões, os interiores do Brasil, né? Os interiores de cada estado, é isso, são os interiores de cada estado, tirando a parte da selva, né? Que aí vem a parte da selva bruta, né? E essa selva bruta, eu
ultimamente eu tenho lidado aqui com uma sub-hipótese de se não pode ser relacionada essa selva bruta também com as imigrações tardias que, que não foram devidamente incorporadas e assimiladas ao Brasil como um todo. Por que isso? Né? Porque quando a gente pensa em selva bruta, a gente pensa lá em Amazônia, né? Lá você tem aquele indígena que não foi assimilado ao Brasil, à cidadania, à civilização brasileira, né? Assim, como um todo, ele meio que vive como se fosse um ser isolado, apartado, né? Como se fossem grupos, quase como se fossem enclaves étnicos, né? E de certa forma, cara, de certa forma, esses caras eles estão numa condição parecida com os alemães, os japoneses ou outros povos que vieram para o Brasil e que ainda não se assimilaram completamente à cultura brasileira, né? Claro que a galera exagera isso aí, né? E primeiro que eu acho que faz parte do Brasil ter essas três coisas, né? Tanto o litoral cosmopolita, quanto o Brasil profundo, que é o Brasil mesmo, assim, solidificado, quanto essas sobrevivências, esses atavismos étnicos que parece assim é uma coisa que só existe ali, né? Por exemplo, a gente tem uns indígenas ali que quase não tiveram contato com outros povos. A gente tem ali alemães que falam um idioma que nem na Alemanha não existe mais. A gente tem ali japoneses que ainda cultuam o imperador, quando na verdade lá no Japão nem tem mais imperador, ou mudou o regime político, não é mais uma teocracia, enfim. Então, assim, eu às vezes penso se eu não posso colocar todos esses tipos de coisas num grupo só, que é como se fosse uma fronteira, uma reserva cultural do Brasil, sabe? Uma reserva humana, uma fronteira humana do Brasil, que o Brasil ainda está por assimilar. E assimilar não no sentido de absorver, de impor a cultura brasileira a eles, não, mas assimilar no sentido de incorporar significativamente e reciprocamente, mutuamente, né? Então, assim, nós recebemos algo deles e oferecemos algo para eles, né? Porque o Brasil se formou assim, né? Incorporando elementos novos, né? Então, esses são elementos que ainda estão por ser mais incorporados ainda. E eu acho que talvez sempre venham novos elementos para o Brasil para formar isso, talvez não, né? Enfim. Eu só sei que atualmente eu consigo ver o Brasil com essas três dimensões, né? A dimensão cosmopolita, né? Eu costumo tratar ela como. Eu coloquei um nome, né? Esse Brasil profundo eu chamei de Brasil sólido. O Brasil que ainda não foi incorporado, costumo chamar de Brasil líquido. E o Brasil das cidades, dos centros urbanos, eu chamo de Brasil gasoso. Então, pessoal, a civilização brasileira ela se constitui dessa forma, né? E aí, é dentro desse quadro complexo que eu estou colocando que eu acho que a gente tem que olhar para questões como o meio ambiente, as novas tecnologias, como essas novas tecnologias vão se conciliar com esse meio ambiente, as questões dos valores, a questão da família, né? Como eu falei, eu acho que o núcleo do Brasil é o catolicismo. Então, tem que ser avaliado nesse quadro aí. A arte, a produção espiritual em geral brasileira tem que ser avaliada dentro desse quadro, né? Claro que aqui não vou poder esgotar, e já está com mais de uma hora, eu também não vou esticar muita conversa, mas todos aqueles temas que eu coloquei no início como contexto, né? A questão da CPI das ONGs, do marco temporal, a relação do Brasil com os BRICS, a relação do Brasil com outros, tanto aqui na América Latina como outros governos de outros países, essa questão dessa frente soberana, a defesa da soberania nacional, tudo isso tem que ser pensado, né, e discutido a partir dessa ideia de civilização brasileira, que eu acho que eu consegui pincelar, pelo menos aqui. Mas para não ficar só nessa minha conversa fiada, eu vou ler mais um trecho dessa obra
do padre Leonel Franca, Crise do Mundo Moderno, no capítulo A Ideia de Civilização, que é um trecho em que ele fala sobre a ideia de nação com relação à ideia de civilização, né? Ele fala sobre povo, sobre pátria, mas eu vou ler só a parte da nação, tá? Porque senão vai ficar muito grande. A nação relaciona-se intimamente com o povo e a pátria, mas não se identifica de todo com nenhuma destas realidades. O acento dominante cai aqui sobre o elemento cultural, um patrimônio comum que alimenta a vida do espírito e se concretiza na religião, na literatura, no direito, na língua, nas tradições e nos costumes. Eis o que forma o espírito, a alma de uma nacionalidade. Sua missão providencial é preparar os seus membros para a vida civilizada e subministrar ao homem, em sua personalidade, o ambiente cultural indispensável à sua expansão plena. Aí ele cita um tal de Delot, acho que pronuncia assim, acho que é francês. A nação não tem valor senão pela função que exerce em prol da pessoa humana. Transmite-nos um gênio nacional e uma herança, e este benefício é a justificação e, ao mesmo tempo, a medida de seus direitos. É o ponto de vista objetivo da finalidade e da função que prima na determinação do direito das nações. Fim de citação. Por outro lado, através da nação, o homem realiza a sua missão histórica total. O desenvolvimento do indivíduo, das suas faculdades e energias latentes, não esgota a finalidade do homem. Outros deveres o ligam aos outros homens, às demais criaturas, presentes ou futuras, dentro da harmonia integral dos planos da providência sobre a humanidade. Na grandeza destas perspectivas, que abraçam todos os horizontes da história, cada nação, com a sua originalidade cultural, tem uma missão própria a desempenhar nos séculos de sua existência. É a sua contribuição característica e insubstituível para o progresso humano. Integrando-se na comunhão nacional, contribuindo com a sua vida para conservar, desenvolver e transmitir-lhe a cultura, cada homem coopera no processo histórico da humanidade. Através da nação, o indivíduo atinge os destinos providenciais da espécie. É isso. Eu espero ter contribuído para as reflexões nesse nosso momento de civismo, né, comemorando 201 anos da nossa independência, nesse momento em que o Brasil luta pela defesa da sua soberania, nesse momento em que vários grupos políticos tentam estabelecer um diálogo em busca da defesa do Brasil, da melhoria, do desenvolvimento do Brasil, para a gente tentar alcançar justiça social, paz, né, riqueza principalmente espiritual, né? Eu espero ter contribuído e vou encerrar por aqui, tá? Então, salve Maria, viva Cristo Rei, viva o nosso Brasil independente e soberano. Deus nos abençoe e auequem!